Oi pessoal, meu nome é Luana e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as promessas de Deus. O tema As Promessas de Deus já é muito comum. Muitas pregações, a maioria delas hoje em dia falam sobre as promessas de Deus, mas eu sinto que a gente ainda tem muita dificuldade de entender quais são as promessas de Deus para a nossa vida, de diferenciar elas dos nossos sonhos pessoais e às vezes encontrá-las na Bíblia. Porque tem muitas promessas já prontas na Bíblia que a gente só precisa tomar posse delas, mas nem sempre elas estão de forma direta. Então eu sinto que isso é uma dificuldade muito grande e eu vou tratar sobre as promessas que estão na Bíblia em outros vídeos. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre como diferenciar os nossos sonhos pessoais das promessas de Deus para nós. Porque nem sempre Deus vai usar um profeta para falar, olha, o meu plano para você é esse. Muitas vezes ele fala dentro do nosso coração, através do Espírito Santo. Ele coloca sonhos dentro de nós, ele coloca planos dentro de nós e até estratégias para que a gente consiga alcançar aquilo que ele preparou para a nossa vida. E a gente tem que saber discernir a nossa própria voz da voz de Deus. E até mesmo às vezes a voz do inimigo, que coloca também desejos dentro de nós de tomar um caminho que não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. É muito difícil discernir as vozes dentro de nós, o que é humano, o que é do inimigo e aquilo que vem de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar, que eu separei aqui, é: as promessas de Deus são grandes demais para nós. Elas sempre refletirão a grandeza e as riquezas de Deus e não a nossa realidade. Deus, ele promete segundo quem ele é e segundo o que ele tem, não segundo o que nós somos e o que nós temos. Deus é onipotente e ele é dono de todas as coisas. Então, as promessas de Deus sempre vão ser muito maiores do que nós. Elas sempre serão aqueles sonhos dentro de nós que quando a gente olha, a gente fala assim: nossa, mas eu preciso de um diploma que eu não tenho, eu preciso de um sobrenome que eu não tenho. É algo grande demais para mim, é algo que é além da minha capacidade. Se você tem um sonho dentro de você que é muito grande, que você olha e fala, eu não tenho condições nenhuma, é impossível para mim humanamente falando, provavelmente esse sonho veio do Senhor. É do Senhor pro teu coração. E o bom e o maravilhoso desse Deus que promete segundo aquilo que ele é, segundo aquilo que ele tem, que é porque ele que vai cumprir, não é nós que vamos cumprir. Ele tem poder para alterar as leis da física, da medicina e do coração das pessoas ao nosso redor. Graças a Deus, as promessas são cumpridas de acordo com o poder dele e de acordo com aquilo que ele tem. Porque nós não temos nada e nós não somos nada comparado a Deus. A gente pode até pensar que a gente é alguma coisa quando se compara a outra pessoa, mas comparado a Deus nós não somos nada, ninguém é nada. Comparado à grandeza de Deus, podemos pegar os homens mais ricos da terra, se comparar com as riquezas de Deus, eles não têm nada, eles são miseráveis. Então, nosso Deus, ele tem poder para alterar as leis da física. Ele foi o Deus que parou o sol e a lua para fazer o povo dele vencer a batalha. Ele tem poder para alterar o curso da medicina. Ele tem poder para fazer milagres extraordinários que a medicina nunca vai entender. Como a gente já tem visto inúmeros testemunhos, de médicos que falam que viram milagres que é inexplicável e por isso começaram a crer. O nosso Deus, ele também tem poder de alterar o coração do homem, porque ele tem promessa de salvar toda a nossa casa. E ele não prometeria salvar toda a nossa casa se simplesmente porque alguém da nossa família tem um coração endurecido, isso impedisse ele de fazer acontecer. Ele tem todo o poder e ele endurece, ele quebranta o coração de quem ele quiser. A gente pode ver isso no Egito, na libertação do povo do Egito. Às vezes a gente fala que Faraó resistiu à libertação do povo de Deus, mas a verdade é que a Bíblia é clara. Deus endureceu o coração de Faraó, porque era necessário que se cumprisse as 10 pragas, era necessário que a justiça divina se completasse naquela situação. Então Faraó não iria libertar o povo
até que tudo se completasse. Então nós podemos ver que quem endurece, quem quebranta o coração é Deus. A palavra de Deus diz, né, que não é por força ou violência, é pelo poder do Espírito, que o Espírito Santo é que tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. É só o Espírito Santo e ele tem poder para fazer isso. A gente serve a um Deus de promessa. Em toda a Bíblia a gente pode ver um Deus que se manifesta através de promessas. Ele sempre promete e aí o desenrolar da história leva a um cumprimento maravilhoso, extraordinário, que glorifica o nome dele, que prova que não é glória humana, que não foi o poder do homem. Geralmente as situações chegam num ponto impossível, onde não tem como imputar o acontecimento a algo que algum homem fez. E existem algumas promessas que se cumprem através de intervenções de Deus. Geralmente são as promessas que já estão na Bíblia, né? São promessas de cura, de uma provisão financeira que se manifestam através das intervenções. As intervenções são as saídas de problemas que já se levantaram, já tocaram em nós, já nos feriram e a gente já clamou a Deus. Elas geralmente acontecem de curto a médio prazo, porque elas são para dar um escape, um socorro para algo que está nos afligindo no momento. Já as promessas, os propósitos de Deus que são específicos para cada um de nós, esses já demoram um pouco mais para se cumprir, já são de médio a longo prazo para se cumprir, porque eles vêm para dar um direcionamento para nós. Por isso que é importante que quando a gente recebe uma promessa, a gente tem um sonho de Deus, a gente caminhe direcional, porque Deus não precisaria dar uma promessa tanto tempo antes, mas Ele dá para dar uma direção de futuro para nós. E isso até fortalece a nossa fé, porque quando os problemas se levantam, se a gente tem um ponto, se a gente tem um alvo, se a gente tem uma promessa ali na frente para a gente olhar e não desviar os nossos olhos para o problema, a gente vai continuar caminhando, mesmo que no caminho doa, mesmo que o caminho seja difícil, a gente tem um alvo, a gente sabe para onde a gente está indo. É mais difícil da gente perder a fé quando a gente tem um ponto fixo para a gente olhar. E as promessas de Deus são esse direcional que a gente tem. É óbvio que os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus também. Mas a verdade é que todas as promessas de Deus para a nossa vida se cumprem em Jesus. Todas as promessas de Deus para nós se cumprem nele, são para ele, são por ele, são para ele. Então também é importante que a gente tenha um foco nas promessas, um foco no alvo das promessas, na comissão que Deus tem para a nossa vida. As promessas não são mais importantes que Jesus. Nunca, nada é mais importante do que Jesus. Mas as promessas são importantes porque glorificam a Jesus, glorificam o nome do nosso Deus, servem de testemunho para os incrédulos olharem e falarem, não, verdadeiramente há um Deus na vida dessa pessoa, há algo diferente. Talvez eles sejam incrédulos a ponto de dizer, olha, é impossível, foi um milagre, eu não consigo explicar, mas tem algo ali diferente, tem algo ali que um dia talvez eu vá descobrir, mas não é normal, não faz parte do meu entendimento racional para hoje. As promessas de Deus, elas destroem a lógica dos incrédulos. Quando a promessa se cumpre, quando uma pessoa que o mundo falava não vai ser nada e essa pessoa simplesmente tem um romper na vida e faz, através da vida dela, coisas extraordinárias acontecem, manifesta a glória de Deus. E as pessoas ao nosso redor observam a gente, elas veem o que está acontecendo. Às vezes a gente pensa que ninguém está olhando para nós, mas acredite, tem muita gente olhando para nós. Existe um brilho, existe uma marca do Espírito Santo em nós. E as pessoas, elas estão olhando. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Deus tem promessas específicas para cada um de nós, planos já prontos para cada um de nós. Ele nos formou no ventre da nossa mãe, Ele sabia que a gente ia existir antes da gente nascer
E Ele já tinha preparado grandes coisas para nós. As coisas que Deus preparou para nós já estavam preparadas. A gente não pegou Deus de surpresa quando aceitou Jesus. A gente não aceitou Jesus e Deus falou assim, nossa, agora eu preciso começar a escrever a história dessa pessoa. Não, o Espírito Santo que se revelou a nós. A palavra de Deus é clara que o Espírito Santo é quem convence a gente de que Jesus é o Filho de Deus. Então, é só a gente olhar para Pedro. Pedro, quando Jesus pergunta, né, o que vocês pensam que eu sou? E Pedro fala assim, que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala que aquilo foi o Espírito que revelou a ele, é o Espírito que revelou a nós que Jesus é o nosso Salvador, ele é o Filho do Deus vivo. Foi o Espírito Santo que moveu isso dentro de nós. Então ele já sabia que nós iríamos aceitá-lo, ele já sabia o que ia acontecer, ele já tinha esse plano pronto e a gente só precisa caminhar com ele, ouvir a voz dele para que a gente não saia do centro da vontade dele, ouvir a voz dele numa vida de intimidade que é construída através de oração. Uma vida de oração constrói intimidade. E através da intimidade a gente sabe como caminhar, a gente sabe onde caminhar. É muito mais fácil da gente diferenciar as vozes dentro de nós. Quando a gente caminha com Deus, dificilmente o inimigo vai lançar palavras e coisas dentro de nós que a gente não vai perceber. Então a gente tem que se manter no centro da vontade de Deus. E assim a gente vai acessar tudo que Deus tem para nós. No tempo certo, no tempo determinado para o Senhor. Ele já está pronto no lugar certo, na hora certa. Caminhando com ele vai fazer com que todas as coisas nos levem até esse ponto, na hora que precisa chegar. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês.